Glória a Deus. Amados de Deus, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por poder ter estado aqui com vocês. Quero louvar a Deus por Deus ter conservado vocês firmes, mesmo depois de um vendaval tão grande, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Reinério, pastor dessa igreja, pela vida da nossa irmã Cleonice e de toda a sua família. Eu digo aos irmãos que é muito bom a gente saber, quando eu venho aqui para Teresina, para o Disseu, então eu venho tão tranquila. Como assim, irmã Aparecida? Se preocupa com a palavra? Claro, isso aí. A gente, como disse ontem, irmã Samira, a gente morre todas as vezes que pega um púlpito para pregar. Fazem mais de 30 anos e eu não vejo esse lugar como um lugar comum. E não quero ver nunca. Mas eu digo que venham tranquila porque eu sei a família que está me esperando e como cuida de mim. Então eu quero agradecer à Igreja do Senhor aqui do Disseu, aos irmãos que sempre abrem as portas da sua casa para também nos receber com tanto carinho. Gente, é tanto carinho que deixe só eu dizer uma coisa para vocês. E cadê o irmão Miqueias? Ele está aqui? Pronto, olha aí. Ontem a gente foi lá para a casa do irmão Miqueias e ele faz um bolo com umas frutas cristalizadas, né? Que o negócio é para desmantê-lo, viu, irmão? É para desmantê-lo. E eu não sou pidona, não, mas ontem eu dei uma de pidona. Comi um pedacinho de soa, irmão. Me lembrando de um cafezinho que eles têm de tarde lá no hotel. Eu falei, ô, irmão, gostei tanto desse bolo, mas ele não já preparou logo uma vasilhinha para me levar? Então, tudo isso é carinho, né, irmãos? É carinho. Então, eu quero agradecer não só ao irmão Miqueias, mas a todos os irmãos que têm aberto as portas da sua casa para nos receber com tanto carinho. Fica registrada aqui a minha gratidão a Deus pela vida da igreja. Diz que a igreja ela é o retrato do seu pastor, né? Isso é falado até nas convenções. Então, o fato da igreja ser tão receptiva só mostra que tem aprendido com esta família, com este casal, que também é tão receptivo, né? Então, fica aqui a nossa gratidão. Porque a irmã Aparecida gosta de agradecer, irmão, porque a estrada já é tão difícil, né? A lida já é tão difícil. Enquanto, né, vocês estão aqui, quando termina o culto, vão para a casa de vocês, eu só vou chegar na minha casa amanhã de tarde, né? Então, a lida é tão difícil. E essas pessoas são como anjos que Deus coloca no nosso caminho para facilitar a nossa jornada. Então, receba a nossa gratidão a toda a igreja do Senhor. A você que, direto ou indiretamente, contribuiu para a nossa vinda aqui, eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém? Amados, eu também estou tranquila, porque desde ontem, que a missionária Adele Campos Verdes dá os braços para pregar no meu lugar. Então, os irmãos já ficam sabendo que eu já prometi que se ela der os braços, hoje quem termina de pregar é ela. Tá bom? Vamos lá. Livro de Atos, foi essa palavra que veio ao meu coração. Livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler, essa história é bem conhecida, vamos ler apenas do versículo 5 ao versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor. Atos 12, do 5 ao 10. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão.
Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Quantos podem dizer amém? Amados, essa história é tão conhecida. Porém, ela para mim, cada vez que eu leio, ela tem algo que me ensina. Primeiro nós vamos ver a importância da oração na vida da igreja primitiva. Vamos ver a oração frustrando os intentos, as expectativas do ímpio. A Bíblia diz que Herodes começa a prender os discípulos e, vendo que isso agradava ao povo judeu, manda colocar Pedro no cárcere e estava com a intenção de apresentá-lo após a Páscoa. Mas o que Herodes até então não sabia é que o Deus de Pedro, o Deus desta igreja, ele é especialista em intervir em situações críticas. Aleluia! E a gente sabe que Pedro estava guardado e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a gente vê nesse texto um Deus que resolve visitar a prisão. E não apenas visitar, ele resolve desbaratar, ele resolve aniquilar um projeto político de poder de Herodes. Tudo isso nada mais era do que Herodes querendo ganhar a popularidade. Mas o texto me chama a atenção porque, como nós bem sabemos, Pedro não era o modelo de discípulo que muita gente talvez quisesse na sua tropa. E o fato de Pedro, o texto bíblico, não só esse, outros mais, mostrarem tantas fragilidades de Pedro. Pedro como crente, um Pedro frágil, um Pedro faltoso, um Pedro de fraquezas, aleluia. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, ele não procurava pessoas ideais, pessoas perfeitas. Jesus sabia exatamente pegar o imperfeito e trabalhar nele o seu projeto. E Pedro não era um projeto abortivo. Pedro, aos olhos talvez de muitos dos discípulos da época, vendo o caráter arrojado de Pedro, e por que não dizer, vendo o pavio curto de Pedro, talvez alguém naqueles dias tivesse comentado, Pedro parece que não segue Jesus. Pedro parece que não se encaixa na tropa dos discípulos de Jesus. Mas eu vejo lá no Evangelho de Mateus, Jesus fazendo o seu chamado lá no mar da Galileia. E ele se preocupa em chamar homens de pouco conhecimento, homens de pouca cultura, homens de pouco vocabulário, homens de pouco traquejo com a cultura da época e com a sociedade daqueles dias. E é justamente no meio desses homens frágeis, é justamente no meio desses homens imperfeitos, é justamente no meio desses homens que seriam improváveis para a época, que Jesus resolve neles fazer a sua tropa de combate ministerial. Oh, aleluia! E eu quero alavancar agora algumas coisas que fazem parte do perfil de Pedro. E essas coisas, a gente olhando, eram fraquezas, eram erros, eram imperfeições, eram fragilidades. E o que me chama a atenção é que mesmo conhecendo essas fraquezas, essas imperfeições, essas fragilidades, Jesus não chamou apenas Pedro. Jesus chamou também eu e você para fazer parte dessa tropa. Oh, aleluia! A Bíblia nos mostra um Pedro intemperante. Muitas vezes falava sem pensar, um Pedro impulsivo.
um Pedro impetuoso, um Pedro bruto, um Pedro arrojado, um Pedro que não levava desaforo para casa. A Bíblia mostra esse Pedro. E deixe-me abrir um parêntese, ainda bem que ele está aqui. E uma certa vez um pastor lá de Ribeirão Preto, São Paulo, eu pregando e Joatã orando e chorando, ele disse: irmã Aparecida, a senhora volta aqui quantas vezes a senhora quiser, porque poucas mulheres têm o privilégio de pregar, o marido assistir, chorar e orar. Então isso mostra que a senhora não só prega na igreja, mas a senhora prega em casa também. E Joatã, logo que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu vinha de uma família tradicionalmente católica, e comigo eu tenho um nordestinês muito forte. Faz parte do meu temperamento. Comigo a coisa não pode ser marrom, ou é preto ou é branco. E eu vinha com esse temperamento todo bruto, sabe, aquela casca grossa. Pois é, aquela casca grossa, Jesus resolveu fazer um projeto. Aleluia. E eu me lembro que eu muito novinha, nova convertida, e quando eu aceitei Jesus, eu não tinha saia, eu não tinha vestido, eu só tinha calça comprida, bermudão, macacão, até porque eu trabalhava numa das boutiques mais famosas da minha cidade, então fazia parte do perfil das funcionárias da boutique. A gente tinha uma linha especial de desconto para poder a gente andar nos trinques, porque a gente era o cartão postal da boutique. Então, eu não era crente, né? E a minha vida era essa. Então, tudo que era de lançamento, de moda, eu estava sempre antenada. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu não tinha, vamos dizer assim, as roupitas que o povo acha que para poder ser crente tem que ter. E aceitei Jesus e fui para dentro da igreja, um mundo todo novo, um vocabulário todo novo, costume todo novo, vestimenta toda nova, mas lá dentro do meu coração nasceu já a vontade de que eu parecesse com crente. E eu me lembro que cheguei para a mamãe, falei para a mamãe, mamãe, a gente estava pagando a mobília ainda da casa, e casal novo quando casa, muita coisinha apertada, eu falei: mamãe, eu queria tanto um vestido para mim parecer com crente. A minha vontade de parecer com crente, irmã Cleonice, era tão grande que eu passei 3 meses e 12 dias indo para os cultos, quase todas as noites, e não era com qualquer coisa não, era com vestido de casamento, um vestido off-white. Em Mossoró tinha muitas congregações, já não tem a estrutura que você imagina que ele tenha para escutar. E o comentário era: aquela mulher do irmão, aquela ali não passa 6 meses na igreja, está lá trabalhando de calça comprida. Não é crente, não. E quando isso chegou ao meu ouvido, eu disse para Joatã: e aquele irmão toda tarde vem merendar aqui, hoje de tarde eu pego ele. Ó o Pedro. E foi esse homem aí. O meu maior discipulador foi meu marido. E ele disse: calma, Pedro. Guarda a espada. E eu disse: Pedro? Ele disse: sim, Pedro da Bíblia. Ele começou a me falar quem era Pedro. Então, a grosso modo, a conotação que eu tinha a respeito de Pedro é que Pedro era um crente defeituoso, um crente fraco demais, imperfeito demais. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu me alegro. Porque mesmo na vida de Pedro, Jesus resolveu fazer o seu projeto. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então esse Pedro, ele tinha a impetuosidade, era uma pessoa impulsiva, falava sem pensar. A Bíblia nos mostra no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, que quando é deflagrada a prisão de Jesus, esse Pedro puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. A Bíblia também nos mostra este Pedro se portando como se fosse autossuficiente. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 35, diz que quando Jesus disse que ele iria ser negado,
Pedro afirma dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Muita gente diz, foi por isso que Jesus permitiu que Pedro negasse, mas a Bíblia diz também que todos os outros discípulos disseram o mesmo. E por que é que Jesus não resolveu investir nos outros que também tinham dito o mesmo? Mas resolveu investir em Pedro. Aleluia. A Bíblia nos mostra também, aleluia, Pedro, lá no Evangelho de Mateus 26, ele praguejando quando foi reconhecido como um dos que estavam com Jesus. Era fraqueza, era erro. A Bíblia nos mostra também esse Pedro durante o julgamento de Jesus, negando Jesus 3 vezes. Mateus 26, versículo 75 mostra isso. A Bíblia nos mostra também esse Pedro achando muito difícil tratar com igualdade os judeus e os cristãos que eram recém-convertidos ao cristianismo. E tudo isso que a Bíblia mostra, que a Bíblia relata, e mostra a intemperança de Pedro, e mostra a impulsividade de Pedro, e mostra muitas vezes a dureza de Pedro, nos dá um vislumbre de quem era Pedro e de como Jesus trabalhou na vida de Pedro. Mas aí eu me alegro quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 1, e versículo de número 27, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Oh, aleluia! E foi esse Pedro, cheio de fraqueza, cheio de fragilidade, aleluia, que Jesus resolveu fazer um lindo projeto. Ele não escolheu para fazer esse projeto de uma forma delineada, como fez com Pedro. Ele não escolheu o médico Lucas. Ele não escolheu o amado João. Ele não escolheu o coletor Mateus. Ele não escolheu o escritor Marcos. Ele não escolheu Filipe, Bartolomeu, André. Ele escolheu Pedro, mesmo sabendo de todas as fragilidades. Por quê? Porque Jesus não tem projetos abortados. Era fraco, era. Aleluia. Glória a Deus. Era frágil, era. Parecia que não dava para encaixar na tropa, parecia. Mas encaixou na tropa. Oh, aleluia. E não só encaixou na tropa, como foi chamado para um lugar de destaque na tropa. Oh, aleluia. Glória a Deus. A mesma Bíblia que mostra o perfil fragilizado, as fraquezas, aleluia, para serem trabalhadas, também mostra os privilégios que Pedro teve. Aleluia. Primeiro privilégio de Pedro. Pedro foi o único discípulo que teve o seu nome mudado. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, Jesus diz: Tu és Simão, aleluia, filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que esse privilégio é muito grande. Por quê? Porque nenhum discípulo teve o privilégio de ter o nome mudado. Pedro teve o seu nome mudado, privilégio esse concedido a patriarcas como Abraão e Jacó. Aleluia. Mas Deus concedeu a quem? Não foi a Lucas, não foi a João, foi a Pedro. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente?
O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, mostra que Pedro foi o único discípulo que vivenciou uma cura dentro de casa. Quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Naquele dia, foi um dia de avivamento na casa de Pedro. A sogra é curada. O único discípulo que viveu avivamento, que viveu cura dentro de casa foi Pedro. Aleluia. A Bíblia nos mostra ainda lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, aleluia, que tinha 2 barcos no dia da pesca maravilhosa. Jesus tinha opção, Jesus tinha escolha, tinha 2 barcos ali, mas a Bíblia é clara e diz que ele resolveu entrar no barco de Pedro. Oh, aleluia. Talvez aos nossos olhos, alguém que está do seu lado seja tão fraco, mas o que você não sabe é que o Deus forte vai resolver, aleluia, investir na vida desse. Nunca rotule alguém, nunca diga que alguém não vai participar da tropa. Nunca diga que alguém não é forte o suficiente para a caminhada, porque quem fortifica está aqui. Quem comissiona está aqui. Quem chamou para o projeto está aqui. Quem fortalece o fraco está aqui. Quem é responsável pelos chamados da tropa está aqui. Abaia dei me arrasou. Havia barcos, mas ele quis entrar no barquinho de Pedro. E quando Jesus resolve entrar no nosso barquinho, pode ter certeza que vai ter milagre acontecendo. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra ainda que mesmo fraco aos olhos de muitos, Pedro incomodava o inferno. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, diz que Satanás pediu Pedro para se ir andar. Se Satanás pediu Pedro para se ir andar, alguma coisa o inferno já estava antevendo na vida de Pedro. Oh, aleluia. Ah, minha querida. Ah, meu irmão. Quando o inferno se incomoda com alguém, é porque já está vendo o prejuízo que ele vai dar lá na frente. Quem quer dar prejuízo ao inferno, diga: Jesus, eu sou fraco, eu sou um Pedro, mas eu quero se incomodar o inferno, e eu quero dar prejuízo lá. Era fraco, era. Mas quando Jesus ressuscita, o anjo manda um aviso. O aviso era coletivo, aleluia, sobre a ressurreição de Jesus. Mas o anjo faz questão lá no Evangelho de Marcos 16 de dizer: dizei aos discípulos e a Pedro. Pense num cabra fraco, mas que Jesus fazia questão de destacar ele. Mas sabe o que é que acontece? É que a gente olha o outro com a nossa lupa, com a nossa fita métrica, achando que o tamanho da saia santifica, achando que o tamanho disso é quem leva para o céu, achando que fazendo isso, ei, acaba com essa religiosidade. O Senhor te conhece por completo. O Senhor que é teu é também o Senhor de Pedro. O Senhor dos ditos fortes ama os fracos. Dizei aos discípulos que ele ressuscitou. E dizei a Pedro. Quando estava vivo, Jesus tinha segredo com Pedro. Depois de ressuscitado, ele diz: eu quero Pedro também. Eu quero Pedro nesse negócio. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No Mar da Galileia, lá no Evangelho de João, capítulo 21. No Mar da Galileia, Jesus resolve relatar o projeto de torná-los pescadores de homens. E após ressuscitar, veja só, Jesus fala disso lá em Mateus 4, que quer torná-los pescadores de homens. E depois que Jesus ressuscita, lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus, aleluia, resolve lembrar o projeto a quem? A
Pedro. Oh, aleluia. E o que é que isso ensina? Isso ensina que apesar de você achar que Pedro não dá na tropa, apesar de você se achar tão santo, tão santarrão, tão santarrona, para achar que aquele ou aquela Pedro não dá certo na tropa, aleluia, Jesus resolve lembrar o projeto de ser pescador de homens, justamente ao que parecia mais fraco da tropa. Ramande o que assou, riboiada caçou. Era fraco, mas era dependente. O segredo do crente fraco, que muitas vezes você não sabe, ele pode até parecer ser forte na sua frente, ou achar que não se incomoda com certas coisas, mas quando ele chega na presença de Deus, ele é quebrantado. Aleluia. E talvez você me pergunte, irmã Aparecida, qual era o diferencial da vida de Pedro? Se a senhora fosse falar qual era o diferencial da vida de Pedro, eu diria para você, o diferencial de Pedro diante dos outros discípulos é que quando Jesus reúne a tropa e diz, que dizem os homens que eu sou? Oh, aleluia. Mateus 16:16. Aleluia. Apesar da impetuosidade, apesar do ânimo acirrado, Pedro tinha visão clara de quem era Jesus. Ele olha e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu posso ser fraquinha, mas se eu souber quem é Jesus, o caldo engrossa. A coisa fica gostosa. Eu posso ser fraquinha, mas se eu souber quem é Jesus, haverá transformação na casa, haverá mudança de rota. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurada tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Pai que está no céu. É revelação profunda. Aprenda a saber quem é Jesus, aprenda a saber quem é o dono da sua vida. João não se antecipou de dizer quem era Jesus, deitava no peito de Jesus. Isso não quer dizer que por ele não ter dito, não sabia quem era. Mas Pedro saiu na frente e disse, tu és. Eu posso ser fraquinho, mas tu és. Oh, aleluia. Eu posso ser pequeno, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu colar contigo aqui, Jesus, porque eu sou fraquinho. Mas se eu colar contigo, eu vou passar a ser forte. O que mais a Bíblia nos mostra como pontos fortes no caráter de Pedro? Pedro era ousado. Tinha muito cuidado com pessoas impulsivas. Os sanguíneos. Deus gosta de pegar os sanguíneos para fazer umas coisas. Está lá os fleumáticos, calminho, quietinho, aquele instrumentinho tão bonzinho, tão levinho. Deus usa esse instrumentinho, mas tem hora que Deus quer usar, é um trovão. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem hora que o seu perfil não se encaixa na ferramenta que Deus vai querer usar naquela hora. Pedro era ousado. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas, meu filho. Mas não era fraco, era. Mas quando estava no barquinho, ele teve a sabedoria. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, diz que ele olha e diz: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Agora, já imaginou o sentimento no barco? Os ditos mais crentes, os ditos mais fortes, os ditos mais perfeitos, tudo com medo. E Pedro andando sobre as águas.
Não era o fraco, era, mas estava andando sobre as águas. Não era o que parecia que não dava certo na tropa, era, mas estava andando sobre as águas. Aí você pode dizer, mas irmã Aparecida, ele afundou. Foi, é verdade. Afundou porque foi olhar o vento que era contrário. Mas eu pergunto a você, entre andar sobre as águas e afundar lá na frente, ou nunca nem sequer ter coragem, por fé, de botar o pé em cima do mar, com quem você fica? Abá, não mande casa. Os certinhos ficaram no barco. Mas Pedro disse, se és tu, Senhor. Sabe o que isso significa? Se tu mandar, eu vou porque eu confio. Bata aí no lado do seu irmão e é profético. Diga, se Deus mandar, pode caminhar. Pode caminhar, que ele se responsabiliza. Se ele mandar, pode caminhar. Porque ele se responsabiliza. Essa noite é noite de ser destronado quem se acha perfeito. E saber que Jesus, o meu Jesus não é Genésio não, viu? Ele é Jesus dos que se acha forte, mas é Jesus também dos que se tem por fraco. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas, debaixo da tua ordem. Eu ando por cima do mar. Debaixo da tua ordem, as ondas não vão me intimidar. Debaixo da tua ordem, eu caminho de cabeça erguida. Sabe o que é isso? Debaixo do teu aval, eu prossigo. Eu marcho. Tem aval de Deus aí, minha irmã? Tem aval de Deus aí, meu irmão? A Bíblia não diz, irmã Cleonice. Eu não gosto de dizer o que a Bíblia não diz. Mas eu imagino que no meio daquela tropa, porque ele era tudo homem humano, tanto quanto nós. Alguém que tinha Pedro assim como aquele que não se encaixava na tropa, aquele mais fraco. Quando viu Pedro andando por cima das águas, gente dentro daquele barquinho deve ter tremido nas bases. Oh, aleluia. Mas Pedro foi chamado homem de pouca fé. Foi chamado homem de pouca fé. Mas nem tu, nem eu tinha coragem de ter a fé que ele teve. Por aí tu tira como nós estamos fracos. Aleluia. A Bíblia mostra mais o quê? Nenhum outro discípulo, aleluia, teve unção para curar com a sua sombra. A Bíblia só registra quem curando com a sombra. A Bíblia diz que quando eles sabiam que Pedro ia passar no caminho, vinha o povo das cidades e colocavam as camilhas, ou seja, as macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra de Pedro passasse por cima dos enfermos. E a Bíblia diz que quando a sombra passava, os enfermos eram curados. Tem Pedro aqui hoje? Tem Pedro, tem Pedro, tem Pedro. Aqui tem Pedro. O Senhor falou comigo hoje à tarde e disse, eu vou dar um biotônico fontora do céu hoje à noite ali. Recebe a vitamina. Não foi a sombra do médico Lucas. Não foi a sombra do amado João. Foi a sombra do fraco Pedro. Por que tudo isso acontecia? Outro diferencial que eu vejo na vida de Pedro. Pedro era quebrantado. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quando retrata da pesca maravilhosa. A Bíblia nos diz que quando Pedro percebe que aquela pesca
era algo sobrenatural. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque sou pecador. Sabe o que isso quer dizer? Reconhecimento da pequenez, quebrantamento, reconhecimento da fragilidade. Você vê a irmã Aparecida assim nos púlpitos pregando, e talvez haja essa mulher não tem problema, essa mulher falando o inferno vai retroceder. Ei, uma coisa sou eu aqui, outra coisa sou eu no meu secreto com Deus. Diante dele eu me desnudo, diante dele eu mostro a minha fragilidade. E é isso que agradava o Senhor na vida de Pedro: ausenta-te de mim, porque eu não sou digno de ter você, Senhor, no meu barquinho. A Bíblia não diz, mas eu imagino que depois de ouvir uma declaração do profundo dessa, Jesus no íntimo deve ter dito: agora que eu fico no teu barquinho, Pedro, porque tu reconhece que tu és pecador. Oh, aleluia, glória a Deus. A nenhum outro discípulo Jesus perguntou: ama-me mais do que estes? Por que será que Jesus perguntou justamente a Pedro? Evangelho de João, capítulo 21, diz que Jesus pergunta 3 vezes. Nas 2 primeiras, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas na 3ª pergunta, a Bíblia diz que Pedro entristeceu-se. E Pedro simplesmente responde: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Você sabe o significado da frase: tu sabes tudo? Tu me conhece por completo. Amante casa. Senhor, tu me conhece por completo. Não tem nada que agrade mais a Deus do que Ele ser reverenciado pelo que Ele é, e nós sermos reconhecedores do que o que nós somos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pedro teve, em Atos 12, uma libertação extraordinária. Preso, outros discípulos foram, mas um único. Imagine aí, a fúria de Herodes era tão grande contra Pedro, que ele prepara 4 tropas de 4 soldados cada tropa. Eram 16 homens reparando um. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor resolve visitar a prisão. Oh, aleluia. Herodes ia apresentar Pedro no dia seguinte, certo que ia fazer carnaval em cima de Pedro. Aí Jesus disse: não, todo mundo sabe que Pedro é fraco, todo mundo sabe que Pedro é pequeno, que Pedro é frágil, mas eu vou mostrar o que é que eu faço com o frágil. Para o fraco eu mando escolta de anjo. Pedro sai da prisão escoltado por anjos. Nenhum outro andou sobre o mar. Nenhum outro teve escolta de anjo. Nenhum outro teve o privilégio de Jesus entrar justamente no seu barquinho. Isso aconteceu com Pedro. Aleluia. Escoltado pelo anjo do Senhor. O que mais? Atos 2. Ele foi o pregador de fogo do Novo Testamento. Aleluia. O fraco pregando, 3.000 almas se entrega para Jesus. E era fraco, imagine se fosse o forte. Não bate, coubia. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou sentindo graça e autoridade para dizer que tem planos e tem projetos extraordinários de Deus. E não se ache pequeno ao ponto de achar que Deus não vai fazer. Nesta noite é noite de sair daqui sabendo: Jesus não tem projetos abortivos. O projeto que Ele tem na sua vida vai nascer. Vai ser dado à luz. Oh, aleluia. Pregador de fogo do Novo Testamento. O que mais, irmã Aparecida? Aí a gente vai para mais à frente. Aleluia. E nos diz a palavra que ele prega e uma multidão de quase 5.000 pessoas aceitam após a cura de um coxo.
Meu filho, um pregador desse, que em dois sermões, 8.000 pessoas aceitam Jesus. Ai, como o pastor Renieri queria Pedro aqui no campo, hein? Aleluia. Não, isso aí é para Jesus mostrar, sabe o quê? Não pense que você é forte. Não subestime quem você acha que é fraco. Porque é naquela imperfeição que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Saímos de um congresso que fala sobre o quê? O Espírito Santo. E quem é que convence? O Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que convence, por que você não guarda a sua língua na radiolinha lá, lacrada? Se é o Espírito Santo que faz a obra, e você passou esses dias todos falando sobre ser cheio do Espírito. Então, por que você não para com o seu julgamento? O seu estender de dedo? Você não sabe o que é que esse crente que para você é fraquinho, o que é que ele vale para Jesus, você não sabe. Quem morreu por ele foi Jesus. Quem pagou o preço por ele foi Jesus. Quem chamou ele foi Jesus. E o que é que quer tu medindo ele para cima e para baixo? Deixa ele com Jesus, que ele sabe fazer o projeto dele. O que mais? A Bíblia mostra que Pedro foi o único que teve a coragem de enfrentar o sinédrio. Meu filho, camarada, para enfrentar o sinédrio, é como a gente aqui no Nordeste gosta de dizer, é catucar cão com a vara curta. Pedro enfrenta o sinédrio. Atos 4 diz, aleluia. Chegam para Pedro e dizem assim, para de falar aí nesse nome de Jesus. Para de falar, não dá mais não. Para de falar, vocês falam demais sobre Jesus. Está acontecendo um redemoinho grande nessa cidade. É vocês falando de Jesus. E depois disse, espera aí. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em outras palavras, Pedro diz, o que ele fez na minha vida é muito grande. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer falando das grandezas dele. Eu vou morrer falando do poder dele. Eu vou morrer falando da misericórdia dele. Eu vou morrer falando da bondade dele. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Era fraco, não era? Atos 5. O único discípulo. E por causa de uma mentira, à frente dele morreu 2. Aleluia. A Bíblia diz que Ananias chega e Pedro pergunta: vendesse por quanta propriedade? Tem tanto crente que se acha forte, né? Mas mente que só misericórdia. Ananias disse: vendi por tanto. Ele disse: por que é que tu mentiste ao Espírito do Senhor? E a Bíblia diz que ele cai e expira. É bem conhecida a história. Logo em seguida vem Safira. Tem um bocado de safirinha na igreja. O marido mente e ela endossa. Cuidado. Cuidado. O negócio é sério. Aí Pedro pergunta para ela: por quanto vocês venderam aquela propriedade? Ela repete o mesmo valor. A Bíblia não diz qual é o valor, mas ela repete o mesmo valor do marido. Ele diz: por que vocês deixaram que Satanás encheu o coração e vocês se combinaram para mentir ao Espírito Santo de Deus? Será que Pedro estava cheio de Deus? Quando ele faz a pergunta, não era a boca de Pedro, era o próprio Espírito. Que eu estou sentindo graça. Era o Espírito na boca do fraco. Oh, aleluia. Foi o único, aleluia, que repreendeu uma mentira e matou 2.
Foi mais o quê? Tem muita coisa. Atos 9, diz a palavra que quando chega pelas cercanias de Lida e Sarona, Pedro vai chegando e lá jazia Enéas, há 8 anos, paralítico de cama. Pedro vai passando e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e pega a cama. E na mesma hora o homem se levantou. A autoridade do céu, ousadia do céu, palavra revelada do céu, intrepidez do céu. Ramanande kasorime que obiaso. O que mais? A Bíblia diz que todos os habitantes de Lida e Sarona, aleluia, viram isso e se converteram ao Senhor. Rapaz, sabe de uma coisa? Esse Jesus que Pedro prega, ele não é de brincadeira não. Sabe Enéas, aquele 8 anos estava lá, pois é. Pois eu estava lá, eu vi. Pedro passou, não tocou nele, não fez nada com ele, só fez dizer: Jesus Cristo te dá saúde, levante e ande. O homem levantou. A cidade de Lida e Sarona foram abaladas. Sabe o que isso representa? Deus vai contar com os frágeis para projetos de arrancada. Deus vai contar com os frágeis para projetos ousados. Deus vai contar com os frágeis para falar da fortaleza. Rei abadanomocomanae, ribaiodocomiache, e do poder que emana dele. O que mais? No mesmo livro de Atos, capítulo 9. Aleluia. O povo soube que ele estava lá na cercania de Lida e Sarona e manda chamar Pedro lá em Jope, porque tinha morrido Dorcas, a costureira. Manda chamar Pedro e a mulher rodeia Pedro e haja choro para um lado, choro para outro. E as viúvas mostrando as roupas, as túnicas que Dorcas fazia. Pedro, a Bíblia diz que ele manda afastar-se todo, se retira todo. E Pedro dobra os joelhos. E Dorcas ressuscita. E a Bíblia diz mais, aleluia, que a história ficou conhecida em toda Jope. Sabe o que isso quer dizer? Aonde joelhos se dobram, a ressurreição. Aonde joelhos se dobram, a vida. Era o Pedro que achavam fraco para a tropa. Era o Pedro que achavam que era um projeto abortivo. Era um Pedro que achava que era um crente de terceira categoria. Mas tu tá achando que Jesus é açougueiro para dizer que essa carne é de primeira, essa é de segunda, essa é de terceira? É? Jesus não tem traquejo de açougueiro. A minha Bíblia diz, Jeremias 18, que ele quebra o vaso velho e faz um vaso novo, conforme bem lhe parecer fazer. Aonde estão os vasos aqui? Eu sinto graça de Deus. Eu sinto ousadia de Deus. Fica de pé adorando a Deus. Aquele que quebra vaso velho e faz vaso novo está na casa. Eu sinto a autoridade de Deus. Operando Ele, quem impedirá? Se resolve visitar o fraco, quem impedirá? Eu convido alguém para cantar aí. Eu quero orar. Pode ser? Aleluia. As irmãs me ajudam com o louvor. Eu quero orar pela igreja e com a igreja. Porque nessa noite corações aqui viraram envelope e receberam uma carta.
Você não tem que estar preocupado com quem anda te medindo, com quem anda achando que você é crente de terceira. Você tem que se quebrantar. E você tem que deixar que o oleiro trabalhe na sua vida. Porque você não foi chamado para ser abortado. Você não faz parte de um projeto abortivo. É no seu barquinho que Jesus quer entrar. É no teu barquinho, sim. Entra, Jesus, no meu barquinho. É no seu barquinho, sim. Alguém nesta noite que quer aceitar esse Jesus, que faz um projeto lindo na vida. Talvez você diga, eu não presto para ser crente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu também cheguei um tempo a pensar isso. Vocês acreditam que no dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, num culto na Maísa, eu estava com uma carteira de cigarro no bolso? Era, fumava. Dá para imaginar eu com a piúba do cão? Não dá, né? Eu fumava. E esse aí, ó. Jesus deu um grande livramento a esse homem. Porque ele vinha de um lar cristão. Ele é de raiz evangélica. O avô dele foi fundador do trabalho na cidade de Areia Branca. Cidade salineira nossa, lá no nosso estado. E quando eu comecei a ir para os cultos com ele, que eu via os crentes chorando, eu dizia, tem uma boa de crente quando começa a chorar. Ó, eu nunca, eles dizem, diga isso não, porque você não sabe o que eles sentem. Que história, coisa feia, fica tudo chorando, precisa disso. E dei lá, passei logo um recado, olha, nunca me chame para ser crente. Eu vou com você, estou indo assistir os cultos, mas não me chame não, me faça esse favor, tá certo. Mas Jesus que pega Pedro. Não estou dizendo que Jesus gosta de Pedro. Aí fui assistir um culto na Maísa. E quando chegou lá, e o pregador terminou de pregar aqueles, qual a primeira vida? Eu senti, parecia assim, era como um vento, um vácuo. Eu já estava de pé. Nesta noite você pode ser essa primeira vida. Se tem alguma vida aqui, vem à frente para a gente orar por você. Essa noite é noite aceitável, é noite de salvação. Pode cantar, minha filha. Aleluia. Enquanto elas louvam, a oportunidade continua aberta. Vem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Eu quero lhe convidar para nós orarmos. Muitas pessoas estavam chorando enquanto a palavra ia sendo ministrada. Eu quero dizer a você, você não é um projeto abortivo. Você não é um crente de terceira. Você não é alguém que Jesus errou na escolha entre uma multidão. Ele te viu. Ele te achou e te trouxe para a carpintaria e você está sendo trabalhado. Deixe o carpinteiro. Aleluia. Pedro, não é isso? Pedro está ao vivo, aceitando Jesus como Salvador. Glória a Deus. Avisa aí, amém. Que está dizendo a nossa irmã Daniela Vieira. Aleluia, aleluia. Vamos orar pelo Pedro. Olha que Jesus tremendo. Mais um Pedro na tropa de Jesus. Olha que coisa linda, como Jesus visita. Ô Pedro, que o Espírito Santo te abrace aí, Pedro. Que Ele te fortaleça e faça um lindo projeto na tua vida.
E fique sabendo que o Jesus que te alcança pela internet é o mesmo que manda e ordena, e vento e mar lhe obedecem. Hoje mesmo, Pedro, teu nome será escrito no livro da vida. Os teus pecados vão ser lançados no mar, e lá Satanás não mais pesca. Há uma nova história para a sua vida, Pedro. Quem nessa noite aqui se considera um Pedro? Levante a sua mão, porque eu quero orar pelos Pedros. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito que se revela. Oh, doce amigo de sonhos e projetos, Emanaia Doromianaka Soremeka. Oh, doce amigo de propósitos, Emanaia Doromanaya Decabe Assumianai. Nemaia Doromandekebe Assumiaka. Tem distribuição de remeno coube a seremaia de eu não me arrequebe sorimanai. Tem distribuição de talentos, rebaia do comianai, de comianaia. Tem distribuição de graça, remandacanaia, de berra sorimanaia, domene que me deu, mande reconara. Ele está aqui. Ei, badoiana, eu mondei caiana, na braçore, mandaia, nemecovianaia, rebecaia, receba escudure, andei, andore, mandaia, decaia, rebele. Deus entra na área da tua fragilidade. E é justamente nesta área que Ele vai montar um guarda, um sentinela. Eita, que eu estou sentindo graça! É graça! Ele está entrando. Tem projetos aqui. Tem histórias que serão contadas. Jesus está quebrando barreiras. Fortalezas estão sendo destruídas. Fortalezas neutralizadas. Vai recebendo argamassa do céu. Vai recebendo renovo. Vai recebendo graça. Deixa Ele encher a casa. A casa não terá mais espaço para outro entrar. Invasor vai ficar de fora. Tem renovo aqui. Tem graça aqui, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça. Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, tem graça. Eita, que o projeto é lindo. Epa, mandou bebê com minha mãe. É novidade de vida. Espírito de Deus, como tu és lindo. Espírito de Deus, como tu és tremendo. Espírito de Deus, quem trabalha como tu. Visita Pedro, visita. Vai quebrando o arco, quebra a seta.
Eu tenho que fazer o que Ele está mandando aqui. Pega aqui, meu filho, a minha mão. Show. Deixa eu ir. Tem renovo na casa, tem revestimento na casa, tem graça na casa, tem ousadia, intrepidez, transformação. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. É pra ser cheio, 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 cheio. Tem graça derramada na casa. É renovo, renovo, renovo. Aguarda, homem. Ele não é homem, é Ele. Não é homem, é Ele. Enchendo a casa. Tem projeto aqui, tem projeto aqui, tem projeto lá. Tem fortaleza para o fraco disponível. É noite de visitação das estruturas. Espírito de Deus, que coisa linda. A tua obra é invisível aos olhos humanos. Mas como tu és fiel, como tu és fiel, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, porque tu sim és fiel. Tu és fiel. Agora procura uma pareiazinha para você, para nós encerrar. Bota o olho na sua pareia. Talvez alguém que nem você conheça está do seu lado, mas bota o olho no olho. E diga para essa pessoa: o projeto não é abortivo. Foi justamente você que Ele escolheu. Você é escolha dele. É você escolha dele.